Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas ao canal, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: uma criatura assustadora invadiu a minha casa. Olá, anfitrião. Eu me chamo Daniel e moro na cidade do Bom Retiro, no interior de Santa Catarina. O relato que vou contar ocorreu algum tempo atrás e me pego sempre pensativo sobre o que de fato eu vi naquela noite estranha. Mas é muito complicado ter uma explicação sensata sobre tudo o que passei. Por muito tempo eu não pensava que tais criaturas poderiam existir, pois vemos muitos filmes, livros e outros relatos que mostram coisas parecidas vagando por aí. Mas quando nós mesmos vemos isso na nossa frente, muda tudo. Eu sei que jamais voltarei a ser como era antes, depois de tudo que vivenciei. Bom, então vamos lá. Tudo isso ocorreu alguns anos atrás. Na ocasião, a minha família havia feito uma viagem. Por isso, fiquei sozinho em casa, pois tinha que trabalhar na semana. Eu me lembro que já era tarde da noite e estava chovendo bem forte do lado de fora e fazia frio. Eu aproveitei para ficar até mais tarde vendo um pouco de televisão, um pouco antes de ir me deitar. Do lado de fora, vez ou outra, eu ouvi aquele som do vento assoviando e o som forte da chuva batendo no telhado e no piso de laje no quintal, o que deixava o clima meio assustador dentro da casa. Eu já estava acostumado a ficar sozinho e nada daquilo me incomodava, na verdade, mas naquela noite eu fui surpreendido de uma forma que jamais imaginei que aconteceria. Estava tudo tranquilo até então. Fiquei distraído vendo um filme na TV, quando do nada veio um barulho estranho vindo do lado de fora. Era um som suave e baixo, quase imperceptível por conta da chuva forte, mas eu consegui ouvir por um breve instante. Aquele ruído parecia como se alguém estivesse arranhando a parede. Eu baixei o volume da TV e tentei ouvir melhor, e percebi que o ruído continuava de forma persistente. Na hora, eu senti o coração acelerar, anfitrião, pois na casa que eu morava era bem segura, com muro e de difícil acesso. Então pensar que alguém estava lá fora, rondando o quintal e tentando entrar, era bem assustador. Eu fiquei alerta, tentando perceber melhor de onde aquele barulho estava vindo e parecia se mover pela parede. Preocupado com a situação, eu queria ter certeza antes de ligar para a polícia e resolvi dar uma olhada e saber o que de fato estava fazendo aqueles sons na parede do lado de fora. Me levantei devagar e fui até o meu quarto, peguei uma lanterna, pois estava bem escuro do lado de fora da casa. Eu não morava na zona rural,
mas o bairro tinha bastante terrenos e locais de mata alta. Por conta disso, não era incomum haver bichos andando por lá. Naquele momento, era o que eu gostaria que fosse, mas não. Infelizmente, não era nada daquilo. Eu fui andando até os fundos da casa, onde havia uma porta que dava para o quintal. Eu estava com a lanterna apagada naquele momento e tentei olhar pela janela antes de acender, mas não deu para ver nada. A chuva também estava dificultando a visibilidade. Eu abri a porta lentamente e atento a todos os sons e ruídos vindos do quintal. Aquele som de arranhar estava mais baixo, como se o que estivesse fazendo aquilo estava do outro lado da casa. Eu fui saindo pela porta em direção ao jardim na lateral e tentar ver o que estava acontecendo. Resolvi acender a lanterna e direcionei em volta do quintal dos fundos antes de ir para a lateral. O facho de luz cortou a escuridão, refletindo os pingos grossos da chuva que me encharcou rapidamente. Mas na parte de trás da casa não havia absolutamente nada. Eu fui andando lentamente rente à parede da casa até a lateral, pois o som parecia vir daquele local. Confesso que na hora eu comecei a ficar apavorado, pois não estava preparado para nada do que estava por vir. Foi então que percebi que o som foi ficando mais forte à medida que eu me aproximava da lateral da casa. O meu medo foi aumentando na medida daquele som. Então, quando eu cheguei na beirada da parede, eu encostei nela e fui me virando para observar pela borda e tentar não chamar atenção. E foi nessa hora que pude ver aquela coisa que me deixou totalmente paralisado. Anfitrião, o que eu vi era uma coisa que eu não tenho como explicar de forma coerente e racional, mas eu não tenho como negar o que vi. A cerca de uns 5 metros da minha posição, eu vi próximo aos arbustos do jardim uma figura bizarra. Aquela criatura era uma mistura distorcida de homem e animal. Tinha uma estrutura corporal humanoide, com os seus braços e pernas mais alongados, mas a sua pele era estranha. Eu percebi a água da chuva escorrendo por aquela pele áspera, com um aspecto meio escamoso. Por um instante, acabei iluminando aquela coisa e os seus olhos brilharam refletindo a luz da lanterna. Eu nem sei como descrever todo o pavor que eu estava sentindo em palavras, pois só estando na mesma situação para entender. Eu estava sozinho e algo de outro mundo estava a poucos metros de acabar com a minha vida. É algo para se jamais esquecer. A minha reação foi tentar não fazer movimentos bruscos. Eu desliguei a lanterna e rapidamente comecei a recuar de costas em direção à porta dos fundos. Nisso, percebi que a criatura percebeu a minha presença e começou a andar. Deu para ouvir os seus passos nas poças da água da chuva se aproximando da minha direção. Nisso, eu comecei a ouvir um som de respiração meio rouca. Naquele momento, eu já estava ao lado da porta, prestes a entrar, quando olhei novamente para a lateral da casa e vi uma cena de gelar a espinha. Anfitrião, aquele ser estava com parte do rosto me observando na borda da parede. Os seus olhos acesos me encaravam de uma forma apavorante. Os seus dedos longos e enrugados se apoiavam na parede da minha casa.
eu tenho certeza que jamais irei esquecer daquela visão. E mesmo depois de todos esses anos, sinto um arrepio só de lembrar daquela noite surreal que vivenciei. Eu nem pensei em mais nada. Rapidamente entrei e tranquei a porta. Em seguida, corri até a frente e tranquei tudo. Como já era noite e com a chuva, eu já havia fechado todas as janelas mais cedo. Eu pensei em ligar para a polícia, mas o que eu iria dizer? Que uma criatura de outro mundo estava invadindo a minha casa? Eu fiquei sem saber como reagir naquela situação totalmente fora da realidade. Então resolvi subir para o quarto e me tranquei com a esperança que aquele ser iria desistir e desaparecer. Mas os ruídos se tornaram ainda mais constantes. Parece que aquela criatura ficou agitada depois que eu a vi, pois continuou andando em volta da casa, fazendo aqueles ruídos e pisando forte nas poças da chuva. Só me restou ficar atento a cada som do lado de fora, esperando que aquele inferno tivesse um fim. Fiquei tentando entender o que poderia ser aquela coisa, mas nada me veio à mente naquele momento. Cheguei a cogitar que tudo não passava de um pesadelo e que, na verdade, eu estava dormindo tranquilamente no sofá em frente à TV. Mas eu sabia que isso não era verdade. Tudo aquilo que eu estava vivenciando era real. Depois de mais um tempo de pura tensão e medo, gradualmente as coisas foram se acalmando. A chuva foi diminuindo e com ela tudo foi silenciando. Os passos pararam e os ruídos pesados de respiração sumiram. Só aí que eu consegui voltar a me sentir seguro novamente. Mas não teve como dormir depois de tudo aquilo. O restante da noite foi marcado por um misto de medo e perplexidade. O tempo passou e nada mais aconteceu. Por muito tempo fiquei me perguntando sobre o que era aquela coisa horrenda que vi no quintal da minha casa. Então deixo aqui essa questão para vocês. Essa coisa seria algum tipo de criatura de outro planeta? Ou alguma assombração? Talvez um tipo de ser de outra dimensão? Ou simplesmente uma aberração da natureza que não temos conhecimento? Uma coisa eu sei: o que eu vi era real e estava vagando sorrateiramente na minha casa por algum motivo, que espero nunca precisar descobrir qual era. Bom, esse é o meu relato, anfitrião. Eu nunca consegui obter respostas ao que vi e depois de um tempo eu resolvi deixar para lá. Até porque eu contei tudo o que aconteceu para minha família quando voltaram de viagem e eles não acreditaram em mim. Então, simplesmente não toquei mais no assunto. Mas eu sei a verdade, e ela está lá fora, oculta nas sombras e esperando para se mostrar para nós. Eu não tenho certeza do que era aquilo, mas uma coisa é certa: seja o que for, aquela criatura era algo além da imaginação. Relato: Assombrado no Quartel Noturno da Noite, narrado por Cícero Augusto. Olá, Cícero Augusto e anfitrião. Meu nome é Marco e o que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 1989. Naquela época, eu ainda servia o Exército Brasileiro,
no 28º Batalhão de Infantaria Blindado. Até aquele dia, nada de estranho ou fora do cotidiano havia acontecido comigo, mas tudo iria mudar. Cícero, eu estava na guarda do quartel, em um posto que designava-se como P5, na lateral direita do quartel. Ficava próximo à entrada de um outro batalhão, que era nosso vizinho. Durante o dia, a guarda ficava na parte de baixo da guarita, e à noite nós subíamos para uma parte mais alta, onde se tinha uma melhor visão, tinha maior raio de alcance. Um ponto importante é que apenas um soldado permanecia em cada posto no seu turno. E à noite tinha senha e contrassenha com um numeral para aumentar a segurança. Somente o corpo da guarda tinha conhecimento da senha. E no caso de uma ronda feita por um sargento responsável por essa função, o soldado lança a senha e o ronda a contrassenha. Passa-se parte de um número e o rodante tem que completar, para se ter certeza que não é um invasor. Cícero, eu quis dar esses detalhes para ambientar melhor sobre como as coisas funcionavam. Enfim, chegou o meu turno noturno. Enquanto a madrugada avançava, eu comecei a ficar bem cansado, com muito sono, pois havia tido muitas atividades pesadas durante todo o dia. Mas eu não queria de forma alguma adormecer. Eu tinha receio de pegar no sono e ser surpreendido por algum colega, mas acabei piscando rapidamente. Naquele impulso, ao despertar rapidamente, eu olhei em volta. Em uma passagem ao lado, pude ver um outro soldado. Não deu para ver quem era, de onde eu estava. E isso foi muito estranho, porque eu sei que eu não dormi. Apenas dei aquela piscada. E não teria como aquele soldado ter se aproximado do posto sem que eu tivesse visto. Ou até pior, dificilmente ele teria subido até aquele local tão rápido, sem chamar atenção ou fazer barulho. Mesmo que eu tivesse pego no sono, o que não foi o caso, eu teria notado. Mas eu não senti medo da situação, não. Até então, era algo estranho, mas em nenhum momento eu imaginei que seria algo de outro mundo. Apenas perguntei quem era ele e o que estava fazendo no meu posto, pois se chegasse outra ronda, poderíamos ser presos no quartel. O homem se virou e disse apenas que eu não me preocupasse, que ele era um amigo e que tinha visto que eu estava com muito sono. Cícero, me lembro bem daquele soldado. Ele estava devidamente fardado, com um fuzil. Eu o vi nitidamente como qualquer pessoa comum. E como falei, nada me faria pensar que aquilo era algo sobrenatural naquele momento. Passamos um tempo conversando. Falamos sobre família e sobre outras coisas. Foi então que ele falou que eu estava com muito sono e deveria dar uma cochilada. Não seria bom eu ficar ali daquela forma. Mas eu avisei a ele que seria impossível cochilar, pois o rodante viria. Nesse momento, ele me olhou diretamente nos olhos e disse que poderia sim. E assim que a ronda se aproximasse, ele me chamaria. Disse que estava sem sono e ficaria atento. Mesmo não achando uma boa ideia, eu realmente estava muito cansado. Sentei no chão e apaguei. Cícero, passado alguns instantes, ouvi uma voz que dizia o meu nome por 2 vezes. Uma em tom leve e outra mais forte. Eu acordei imediatamente e estava completamente sozinho na guarita. Me recompus e levantei o olhar para o caminho em frente e vi que se aproximava a ronda. Gritei para que parasse e dei a senha. Ele deu a contrassenha e eu disse um número e ele completou confirmando. Eu desci então tranquilamente, falei com a ronda, mas quando subi novamente, me gelou a espinha. Aquele soldado não tinha deixado nenhum vestígio. Ele não estava em lugar nenhum no quartel. Mas eu sei que eu ouvi a sua voz me acordando e cumprindo a sua promessa de me chamar. Mas depois disso, nada, nem um sinal de vida daquela pessoa. Simplesmente sumiu. Eu fiquei confuso e certo que aquele soldado não era de carne e osso.
só poderia ser uma aparição de outro mundo. Cícero, enfim, eu resolvi não comentar com ninguém do quartel sobre isso. Seria algo complicado de lidar. Nunca mais cruzei aquele homem por lá, o que me deu ainda mais certeza que era o espírito de um soldado. Não poderia ser outra coisa. Mas sendo um espírito ou não, ele me deixou cochilar e me ajudou a acordar como combinado. Esse é o relato que eu queria compartilhar com vocês. E é tudo verdade. Não teria por que inventar tal situação. Com certeza só pode ser algo além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Vocês gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante que vocês deixem seus comentários para que o YouTube entenda que vocês querem receber mais notificações e interagindo nos comentários, o YouTube vai mandar as notificações para vocês. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação dessas recomendações na tela.